Glória a Deus. Então, Marcos 4. Vamos ler a partir do 13, versículo 13. Vamos ler só 3 versículos, a partir do 13. Diz assim o Senhor em sua palavra tão poderosa. Então lhes perguntou o Senhor Jesus: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as outras? O 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. E no 15 está escrito: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem o inimigo e tira a palavra semeada neles. Só até aí. É claro que vocês sabem do que se trata, que é a parábola do semeador. Como há pouquíssimo tempo foi pregado aqui, lida essa mensagem toda, eu creio que você ainda lembra. E aqui o Senhor explica essa parábola para os seus discípulos. E antes que você diga ou pense que já sabe, ou então que é de novo, eu queria dizer que foi por isso mesmo. É porque você já sabe. Então, essa revelação é uma revelação por parábola. E ela não é uma revelação, por ser por parábola, aleatória. Não. Escute. Ela tem um alvo certeiro. Tanto é que o Senhor diz assim, para aqueles que estão fora, eu falo por parábola. E aí a gente percebe que é preciso entender, através de um coração que esteja ardendo por conhecer a Deus, e também por um sentimento interno, interior, de um coração de crescer no conhecimento, na graça do Senhor, e perseverar em agradar a Ele e fazer aquilo que Ele ama, como um filho gosta de agradar ao seu pai. A parábola tem isso. E a gente percebe que o recurso usado aqui é a comparação entre a palavra do Senhor e uma semente. Porque talvez a palavra do Senhor não se compreenda de pronto, porque ela precisa de tempo para cair no lugar certo, passar pelo ouvido, descer, atravessar a mente que raciocina, que avalia, e descer a um lugar santíssimo, que é o espírito do homem que só está vivo em Cristo. Se ele estiver sem Cristo, até a alma ele tem corpo e tem alma, mas o espírito aguarda um grito de libertação, que só vem quando Jesus fala com ele. Aquele que faz rolar a pedra do sepulcro, de dentro dele nasce vida, a vida matando a própria morte. Então, quando o espírito está desejoso, o coração está ardendo, eu quero. Aí você faz uma viagem ao primeiro tempo, instante, quem sabe o primeiro momento que você esteve face a face com alguém falando de Jesus e despertou algo que foi além do normal, e aí acontece um fenômeno de o Senhor fazer o seu coração arder, desejar. Algo que é invisível. Eu dizia que a palavra é mais difícil de compreender porque é invisível, embora os seus frutos sejam
bem vistos. É só olhar para o lado, alguém aí foi alcançado pelo milagre, tem um testemunho, o Senhor livrou, o Senhor libertou, o Senhor curou, o Senhor abriu uma porta de emprego, o Senhor abriu os olhos para ver uma oportunidade, o Senhor lhe deu um companheiro, uma companheira, que são segundo o padrão do céu. Enfim, basta olhar para o lado e você vê o Senhor agindo. Mas a semente é mais visível, é palpável, você pode pegar, avaliar, calcular o tamanho. Por isso o Senhor usava essa comparação entre uma e outra, porque tem coisas parecidas entre elas, a palavra e a semente e a palavra. Então tem muita pertinência nesse comparativo. Uma vez, eu não lembro exatamente como foi a pregação, mas a gente trouxe aqui para a igreja sementes de mostarda. Quem lembra disso? Aí eu dei uma para cada um, que a semente, dizem que é a menor semente, bem miúda, quase você não consegue ver. E eu distribuí com a igreja, e guardem isso, preguem na capa da Bíblia, para vocês lembrarem que fé, mesmo do tamanho de uma mostarda, é capaz de mover montanhas. Porque o grão de mostarda é uma semente pequena, mas produz e faz gerar uma árvore grande, que faz sombra, que recebe ninhos de pássaros. Isso tudo é parecido demais com o Evangelho. Eu espero que nesta noite o Senhor acrescente a minha fé e a sua também, através da sua palavra. As duas, a palavra e a semente, têm uma vida dentro. Se você estiver com a Bíblia aí, pegue com um pouco mais de carinho, dê um destaque assim a ela, levante um pouco, não sei, e diga assim, aqui dentro, de novo, aqui dentro tem vida, como diz o cântico, tem vida aí. Parece um livro, mas não é. Parece coisa feita pela mão do homem, mas não é. Tem vida própria e vida de Deus. O Senhor se revela aqui, do tamanho da sua palavra. Como pode um Deus imenso, que brincou de construir o universo, caber dentro dessas letras? Cabe porque Ele é Deus. E melhor, Ele faz caber em nossos corações, tão arredios, tão distantes, tão frios, tão desconfiados, tão calculistas. Será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu posso crer? Será que eu posso ser crente? Será que eu posso ir para a igreja? Será que eu posso assumir essa identidade? E o Senhor se revela, e o Senhor o ama, e o Senhor destrói as dúvidas, substitui as interrogações por grandes exclamações, ora viva, somos filhos do rei. E vai mudando a vida, e muda mesmo. Quando você menos espera, você pensa que ao olhar o espelho está vendo outra pessoa. É a mesma pessoa que mudou, foi o Deus, o coração foi tomado, o coração virou um trono para o Senhor Jesus Cristo. Isso tem reflexo na vida. Isso muda o olhar, muda o pensar, muda o ouvir, muda o critério de escolha, muda a tolerância. Tem coisas que você não aguenta nem ouvir, porque Jesus não gosta. E tem coisas que você corre para cima, corre para perto para ouvir, porque são as coisas de Deus. Vai mudando. E quando você menos espera, acontece um milagre com você, porque a palavra diz que o coração, quando está bem feliz, o rosto fica bonito também. Até Moisés ficou bonito. Subiu um monte suado, desceu brilhando pela glória do Senhor, porque teve um encontro lá no alto com o Senhor, e o Senhor, a glória dele, o tomou. E quando toma o coração, se reflete no rosto, no olhar, na esperança e na fé. Ele desce brilhando. E é bem provável que a gente volte brilhando hoje para casa. Porque o mesmo Deus de Moisés é o Deus daqueles que estão aqui.
Então, tem a mesma vida entre a semente e a palavra, porque a semente também tem vida dentro e ninguém imagina, não sabe o tamanho daquilo que ela vai produzir, mas tem uma vida ali, tem um potencial de vida dentro. Às vezes tratamos até com desprezo, com desvalor. Não se sabe que ela pode mudar vidas. Se ela for plantada, se ela germinar, se ela for bem cuidada, a semente vai produzir. E a fé é uma semente que produz frutos segundo a vontade de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vou repetir, a fé é uma semente que produz frutos e muitos frutos segundo a vontade do Senhor. Se tiver muito alto, quem calcula aí é o Júnior. Aumenta, diminui, viu? Então, eu dizia que essa comparação é tremenda, porque tem vida nas duas, na palavra e na semente, tem propósito. Nada é aleatório, é por acaso. Você está aqui hoje, faz parte de um plano. Não é uma vinda à igreja num domingo à tarde e noite, não é só isso. Não é porque você é o crente que gosta de ir ao culto e não faltar, porque dá uma dor na consciência. Não é só isso, tem uma provisão, algo especial, um encontro marcado. Algo tem que ser desfeito, quem desfaz é o Senhor, e algo que tem que ser construído, e só Ele põe a mão. Meu Deus! Por isso que a gente se alegra e canta, arranja força até onde não tem. E há um desafio no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, para sermos mais festivos, que celebremos mais, porque quem celebra canta o futuro. É, gente. Quem celebra está cantando o amanhã, porque o Senhor trouxe uma raiz de felicidade que não depende das coisas. Às vezes está tudo embaraçado, embarreirado, mas dentro de você tem um senso que a barreira vai cair, uma certeza que o Senhor vai desalinhar a vida, vai abrir o cadeado, vai cerrar as correntes. E aí você canta alegremente, como o Senhor pede em Isaías 54. Oh, canta alegremente, ó estéril, porque eu vou mudar a sorte e você vai ter mais filhos do que a mulher casada. Meu Deus, que Deus é esse? Que amor é esse? Que atenção é essa? Que cuidado? Eu quero voltar feliz hoje, você também. Que essa segunda-feira nos espere, porque ela vai ver sol. Aleluia. Ambas têm vida, palavra, semente, tem vida, tem propósito, gente. A gente trata muitas coisas certeiras, marcadas, previstas, como se acontecesse assim, de forma aleatória. Tem essa mania, gente. Aí perde o encontro, chega atrasado. Exatamente no dia que o Senhor marcou para você receber, você veio o ano inteiro. Aí, no dia que você ia receber a chave da vitória, você resolveu viajar. As coisas do Senhor têm dia certo, hora marcada. Relógio certinho. É hoje. Eu creio que algumas coisas boas foram marcadas para hoje à noite sobre você. Aleluia. Mas eu queria falar desse propósito, dessa pertinência, dessa razão, desse senso de coisa exata. Porque, no mundo a gente observa algo assim, aparecem muitas escolhas, muitas opções. Se uma coisa não der certo, parte para outra. Aí vem a história do tanto faz. Mas com o Senhor não é assim, gente. Olha, o profeta recebe uma palavra para profetizar, pregar e converter uma nação. Quem sabe o nome do profeta que pegou uma carona na barriga de um peixe gigante? Quem sabe? Aí ele resolve mudar o caminho. Por quê? Não sei, medo. E ele diz depois, se aquele povo que eu vou pregar se converter, esse povo já é forte, já ganha da gente, sem Deus, imagine se eles se converterem. Esse foi o argumento dele, para fugir. Eu acho que... Então ele tenta mudar a rota. Se estiver falando com você, não levante o braço de jeito nenhum, mas quem não tentou mudar a rota?
O Senhor apontando para um lado e você, como estava doendo, vai ser difícil eu ir, você escolhe o outro. Jonas fez assim. Aí o Senhor tem uma história de, no momento dele, ele deixa algumas coisas, deixa a gente voltar atrás, deixa a gente ir para Tarsis, em vez de Nínive. Ele deixa, porque tudo é experiência, tudo é aprendizado. Ele lhe ama. É como você dá uma corda, uma distância, você permite o seu filho ir até certo ponto para ver como é que ele age. Se ele não vai botar o dedo na tomada, você permite ele andar, porque cair faz parte do aprender a andar. Mas ele fica cuidando, não é assim que pai e mãe fazem. Mas chega um dia que o Senhor aperta o botão e deleta tudo, e muda a rota, e aí começa a acontecer o extraordinário. Antes Jonas navegava de navio, agora estava navegando de peixe, só para ir no rumo certo, e o peixe engole, mas não mata. Tem vezes que na vida a história engole, mas não mata. Não, eu estou falando, você está brincando, está rindo, mas é verdade. Não tem hora que a pressão, você parece estar num ambiente fechado, né? E agora? Deus me acuda. Que porta eu passo? Nem porta tem. Tem vezes. Eu sei que a grande maioria não passou por isso. Eu já passei. Mas acontece o seguinte, aquele que está sobre a sombra do onipotente Deus, não há quem possa matar. Porque tem um propósito. Aleluia. E o Senhor conserta a rota, a baleia solta, né? Desembarca suavemente e educadamente a Jonas na praia. E lá era exatamente o lugar que ele ia falar do amor de Jesus Cristo. E foi uma revolução, e foi tremendo, e foi maravilhoso. Experimente. Experimente isso. Tremendo. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma pertinência. E também, além de vida, propósito, pertinência, tem tanto a semente como a palavra precisam de algo. Não são completas em si mesmas. Não são. Porque a semente precisa de terra. Uma semente sem terra fica na vitrine. E tem muita gente na vitrine. Basta abrir a internet. Gente com potencial em Deus, gente que foi levantada na igreja para cantar louvores, que só em cantar as pessoas não só se arrepiavam, não. Elas sentiam o amor de Deus no coração e choravam. E estão cantando para o mundo. A voz, a potência. Já vão navegar em barco estranho. Porque com quem Deus tem negócio, não adianta fugir de propósito. Escreve isso aí, gente. Com quem, saiu agora, com quem tem propósito, não adianta fugir do negócio. Mas tem uma coisa, ó, a semente precisa de terra, para não ficar na vitrine. Dá uma reflexão, gente. Vida vivida na vitrine. Quem pode dizer amém? É uma vida que todo mundo olha, todo mundo vê, é muito bonito, às vezes cheiroso, brilhante, é uma joia, é uma roupa de marca, está na vitrine, mas só isso, gente. O que está na vitrine precisa ganhar pés, mãos, corpo, andar, pensar, agir, pregar, falar, amar, e um dia, quando a trombeta tocar, precisa subir, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. A vida não é só isso. Essa vida que passa ligeira e você nem imagina, os cabelos brancos surgem de repente. É ligeira demais. Então, aproveite a vida cada dia, valorizando. Cada dia tem um propósito. Cada noite que você dorme, o Senhor está cuidando de você ali, te instruindo, te renovando, te fortalecendo, porque no outro dia tem a batalha para ser vencida. Vida vivida à custa da fé. Aleluia. Então, como semente precisa de terra, meu amigo Celino, a palavra precisa de algo também. Para acontecer, precisa de um coração ardente, em chamas. Ela fica esperando. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, porque aquele que ao som da sua voz criou tudo,
Se ele quisesse, não precisaria de mais ninguém, mas aprove ao Senhor como pai, deixar o filho crescer, dar um lugar para você agir, ceder um pouco, um cantinho do trono, da soberania deles, vem para cá, vem governar comigo. Creia, seja lavado pelo sangue do Cordeiro, venha decidir a vida aqui junto comigo, venha ouvir o que eu estou falando e venha fazer o que eu estou mandando. Obediência é melhor do que sacrifício. Não é não? Coração que arde é o lugar onde a palavra se desenvolve, se cumpre. Não existe profecia sem um coração para recebê-la, amá-la, lutar por ela. Lembra de Davi? Recebe uma promessa. Ninguém percebe, os irmãos não percebem. O profeta, nome do profeta que derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Samuel. Timóteo. Samuel. Aí ele recebe, meu amigo Roberto, na hora que o profeta derramou óleo sobre a cabeça de Davi, ele recebe uma profecia, uma promessa, que ele seria rei sobre Israel. Ele era um garotão. Era longe de ser um rei, mas ele já era, não era rei, mas era pastor. E diz a palavra que ele cuidava das ovelhas como quem cuida dos súditos, do povo, quem governa. Ele tinha um reino, ele governava o seu povo que estava ali no pasto. E diz a palavra, Salmo 23, você sabe disso, que o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, é Ele que nos leva aos pastos verdejantes, e junto às águas de descanso é Ele que cuida. Então para Davi era o seu reino, e o seu cajado, que governava, irmão Marcelo, as suas ovelhas, era o seu cetro de poder. Naquele território só entrava quem ele deixava, quem ele autorizava. E se entrasse o invasor, o leão, o urso, ele brigava e matava se preciso fosse, para defender o que Deus tinha lhe dado. Isso merece uma reflexão. Defender o que Deus lhe deu. Porque faz parte do crescimento. Se você defender a ovelha, tem muitas pela frente para você cuidar. Hein? Eu vi um texto aqui que eu queria falar com vocês. A mensagem hoje vai ser curta. Abra aí, dê um trabalhinho aí. Se você estava lá nós estávamos aonde? Em Marcos 4, né? Quase no final da Bíblia, né? Volte lá para o começo, primeira página. Tudo na vida tem a primeira página, tem a última também, Apocalipse, não é? Coronel Evaristo. Ai, não, o senhor não é o coronel está lá. O senhor a patente é outra. Depois vamos arranjar uma patente aí. Então, Gênesis, capítulo 1. Eu vou ver se eu consigo extrair uma verdade aqui. Ou umas. Né, Carlos? Deu o nome ali na portaria, Carlos? Gênesis, capítulo 1, verso 11, tem assim, Disse o Senhor, produz a terra, relva, nas mãos do Senhor, tudo tem que produzir. Ervas que deem semente, e começa aqui o que me interessa, para o momento, e árvores frutíferas que deem fruto. Diga bem baixinho aí, toda vida, a minha vida, tem que dar fruto. Que deem fruto segundo a sua espécie. Essa era a palavra que eu estava querendo pegar. Árvores que deem fruto segundo a espécie. E não termina aí. Cuja semente esteja nela. Tem que ter semente. Que dê 1,11. A árvore tem que dar fruto. Quando o Senhor falou, foi para que a árvore desse fruto. E dentro do fruto tinha que ter semente, porque essa semente teria que gerar outros frutos da mesma espécie. Parece assim uma frase solta, mas é espiritual, é humana, é para a gente. Porque no mundo é assim,
é como se fosse livre. A liberdade que o Senhor deu é como virasse libertinagem, e quem decide é o cidadão. O que ele é. O homem está brincando até de virar homem, virar mulher, mulher virar homem. Decide, ele decide. Quando ele decide por si só, é um erro, mas o ruim e pior é quando ele quer decidir a vida dos outros. Mas querem mexer com aquilo que é o Senhor que tem para fazer. É Ele que determina. Mas o que eu quero destacar é assim, é que tudo que o Senhor faz, dentro de um propósito, tem que ter uma natureza, não é de qualquer jeito. Não é, é da mesma espécie. A semente é da mesma espécie, para dar fruto da mesma espécie, e esse fruto não pode ser estéril, tem que dar... Essa árvore que nasce de uma semente não pode ser estéril, tem que dar fruto, e um fruto não é um fruto qualquer. Isso tem a ver com o ministério, não é um fruto qualquer. O que você tem para fazer para Deus não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer. Não é um fruto qualquer. Não é um fruto qualquer, gente. Não é de qualquer jeito. Nós somos a geração dos espertos. É de qualquer jeito, eu dou um jeito. Já ouviu essa frase? Está tudo difícil, aí chega um e diz, não, pode deixar que eu dou um jeito. Essa história de dar um jeito, às vezes muda a natureza da coisa, o propósito, a intenção. Às vezes você era para ser usado por Deus numa área, mas como você assumiu a sua liberdade como uma libertinagem de vontade, você vai para onde quer, decide o que quer, viaja quando quer. Lembra quando o Senhor diz assim, quando for viajar, quando for fazer, diga sempre assim, em humildade e dependência do Senhor, fazei tudo dizendo, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor deixar, se o Senhor abençoar, aleluia. Santa dependência. Então, volte aí lá para Marcos 4. Sementes que geram frutos segundo a sua espécie. O que é que tem a ver comigo? Palavra profética, ó. Se a semente que é a semente não se adultera, hoje há uma tentativa transgênita de fazer a semente de milho, de feijão, mudar a sua constituição, a sua formação, a sua natureza. Mas com o Senhor não é assim. Escute, a palavra profética sobre gerando sementes que geram frutos da mesma espécie, sem adulterar nada, do jeitinho de Deus. Pois é, o Senhor ele dá um jeito sobre a humanidade adulterada. Quem adulterou o pecado, quem adulterou Satanás, quem adulterou tirar o amor do coração, o senso de presença de Deus, sair da sombra de Deus, ficaram independentes, então foi adulterado, o homem foi adulterado, por isso tanta violência, por isso tanta perda. Mas o Senhor arranjou um jeito de desfazer essa obra e refazer a obra original. Em Cristo Ele é capaz, o sangue de Jesus entrando, Ele cura. O sangue de Jesus entrando, restaura. Ele restabelece frutos da mesma espécie. Então, já já, o Espírito Santo fará com que uma pessoa comece a gerar os mesmos frutos. A palavra do Senhor diz em Romanos, salvo engano, 8. Salve aí o engano. Ele diz assim, aquele que se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. O que é a carne, senão essa natureza adulterada que pensa errado, pensa longe de Deus, pensa diferente, pensa feio. O que é bonito fica feio. O que é feio vira bonito e você vai na onda, na moda. Quem cogita, quem se inclina à carne, quem dá vazão à natureza, eu sinto, eu faço, eu penso, eu vou, eu quero. Esse negócio de eu quero tem que ter freio. Às vezes você quer exatamente aquilo que agride a santidade de Deus. Você foi criado por Deus, você não nasceu por acaso não foi uma explosão não. Foi preparado por uma semente de um homem e uma mulher. Deus lhe chamou a essa terra, tem um propósito. Está solto não, meu irmão? Está solto não, minha irmã. Não é do seu jeito, nem do meu, não. Se cesse.
Há uma semente que diz assim, tem que ser desse jeito. Pois bem, quando o sangue de Jesus entra, põe uma semente no coração, a palavra chegou, essa semente vai restaurar a natureza do homem. É por isso que você ouve nas esquinas, nas igrejas, glória a Deus, aleluia. A quem? Ao Senhor. É Deus restituindo o louvor e a adoração. Aleluia. Aqui e lá você vê uma notícia. O forrozeiro se converteu. A mulher da vida se converteu. A pessoa que tinha uma vida completamente diferente se converteu. É assim mesmo, é Jesus restaurando a sorte. Aleluia. O sangue entra e o coração agora é transformado. Bote a mão aí. Coração não é o coração físico, é o espírito. Bote no meio, assim, no meio. Que é a sua vida, aí está o seu espírito. Pois é, a palavra vai chegando, a voz fala, o espírito se levanta da morte. E aí quando se levanta, as coisas começam a ser restauradas. E aí você produz algo que o pastor Wesley prega muito. Ele não prega só sobre os dons que Deus dá, que dá a qualquer um. Ele fala dos frutos que este homem renascido em Cristo produz por ser espiritual, e é impossível um homem nascido no Espírito e agindo no Espírito, no poder da palavra, não acertar o alvo e produzir o fruto certo. Quem recebeu isso? Por que que erra? Porque não está seguindo a voz do Senhor. E o Senhor avisa, não avisa? Um homem renascido, que não é mais morto, ressuscitou juntamente com Cristo, ele sabe quando vai pisar na água errada. E tira o pé. Quem pode dizer sim? É desse jeito, Jeová. Aleluia. Eu queria falar rapidamente, encerrando, que esse texto aponta para uma relação que não é só de natureza, constituição da semente, que nesse caso da semente é o nosso coração. Se a semente procura a terra e a palavra procura o nosso coração, vale você trocar de lugar com ela. Não diz respeito à natureza da semente, mas principalmente há uma relação com as obras. Porque se o Senhor quer que uma semente gere o fruto da mesma espécie, e não pode ficar parada egoístamente, parada, fazendo o que quer, tem que gerar a semente tem que gerar uma árvore que dê fruto, e que esse fruto não pode ser estéril, tem que ter uma semente dentro para continuar a gerar frutos da mesma espécie. Então, há uma relação da palavra, que é a semente do Senhor, com as obras que nós vamos fazer, que temos que fazer, que só no poder do Espírito Santo podemos fazer. Aleluia. Mateus 7, está escrito isso, no sermão, mais lindo sermão do mundo, sermão do Senhor, sermão do monte. Aleluia. Ele diz lá, você sabe isso de cor? Pelos frutos, completa isso aí, pelos frutos conhecereis a árvore. Então há uma pertinência entre o que se é e o que se faz. Por isso que o crente verdadeiro, fiel, ele faz o que é. Tanto faz estar na frente como nas costas. A lealdade em todo lugar, a fidelidade a Deus em qualquer lugar. Ele pode passar no meio do inferno, mas não pode ser tocado, porque há fidelidade. Ele é o que é e faz o que a sua natureza em Cristo manda e governa. Quem pode dizer um amém bem alto? Amém. Aleluia. Porque há uma tentação de se mudar de acordo com a cor. Mas esse espírito de camaleão que muda de acordo com a cor está repreendido. Já viu isso, né? Mudar de acordo com o ambiente? Sabia que um camaleão muda de acordo? Se ele passar em cima dessa parede, não sei como, mas fica azul. Sei não, fica. Fica. Nesse muro aqui atrás, que é cinzento, o camaleão verde passa e fica cinzento. Chega os outros e ficam olhando para ele. Onde é que esse camarada ficou cinzento? De quem ele é filho? Muda de cor, mas crente, ó.
Crente é o que é, para a glória de Deus, aonde ele estiver. Aleluia. E no dia que a corneta tocar, haverá uma separação tão ligeira. E diz a palavra assim, muitos serão surpresos, surpreendidos, e dirão assim, Senhor, Senhor. E o Senhor dirá assim, eu não conheço, não. Você mudou de cor. Igual jogador de time, né? Que quando muda a camisa, beija o escudo. A gente beija, mas o mesmo Senhor, o mesmo Deus sempre. Aleluia. Adoração somente ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu só adoro ao Deus de Israel. Mas está ali a estátua. Se você não adorar a estátua, você vai ser morto, pois a gente morre. Porque se o nosso... E como é que vamos morrer? Queimado. Aí eles dizem assim, mas nós iremos, mas não mudaremos de Deus. Aleluia. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. E quando o fogo estava ardendo, aqueceram 7 vezes mais, e eles foram jogados na fornalha, e 3 homens ficaram caminhando, e quando o rei olhou, não eram mais 3, eram 4. Adivinha quem era o 4º homem, senão aquele que é fiel com os fiéis, justo com os justos, poderoso na sua palavra. Aleluia. Meu Deus. Sementes à beira do caminho. Eu li aqui no texto que, no verso 15, que sementes foram semeadas à beira do caminho. E por isso não nasceram. A questão agora não é só semear, mas é semear no lugar certo. No caso da semente, ela tem que cair no solo certo, que o Senhor chama aqui no seu texto de boa terra. Já no nosso caso, não é o solo, é o coração, é o bom coração, coração pronto para Deus, desejoso de Deus, ardendo em Deus, consumido em chamas espirituais, cheio da glória. Aleluia! Aí diz o Senhor que quando essa semente cai num bom coração, esse coração não fica parado, irmão Luciano, ele frutifica, e não frutifica conforme a força humana, e o que a gente pode fazer, que é 1 por 1 no máximo, ele frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. É milagre de Deus, as coisas surgem, as portas se abrem, as ideias vêm, as oportunidades também. Aleluia! É tudo diferente, e se tiver tudo fechado no ventre da baleia, ainda mãos que podem se levantar e dizer, Senhor, Tu és o meu escape, o meu consolo, a minha paz, a minha redenção, Senhor, Tu és tudo para mim, como foi dito em Romanos 11:36, nele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele, porém, toda a glória, aleluia! Então eu estou dizendo para vocês que essas sementes, esse termo, Evaristo, meu irmão, sementes à beira do caminho, há uma explicação plausível. Assim, que eu achei interessante, escute aí, eu termino com isso aqui. Sementes à beira do caminho, eu li para vocês. E esse termo, a explicação para esse termo, que eu achei interessantíssima, é que assim, nos tempos bíblicos, quando essa palavra foi escrita, a maneira de semear a terra não é do mesmo jeito de hoje, do jeito que a gente conhece. Viu, Robério? Porque qual é o nosso jeito? Quando vai começar a chuva, você contrata o arado e ele arada a terra. Depois que ele fofa a terra, que ele revira a terra, que as lâminas do arado cortam, fazem sulcos na terra, aí vem o agricultor e lança a semente, não é assim? E depois espera que ela nasça e depois começa a cuidar da semente. Nesse tempo aqui, essa explicação diz que assim, não era desse jeito. É que primeiro, o agricultor, antes de plantar, passava o arado. E depois jogava a semente para que ela nascesse naquela terra fofa. Só que aquelas terras onde há um caminho dentro, você conhece isso, terras com caminho dentro, isso é espiritual, gente, é espiritual. Presta atenção, terras com caminho dentro. Você vive na terra, mas tem um caminho que lhe guia, e é um caminho santo. Há um caminho dentro do mundo que só quem conhece é o povo de Deus.
Diz que aonde passa muita gente, passa sempre no mesmo lugar, e muitos animais, e muitas ovelhas, e muito gado, a terra vai sofrendo um impacto chamado compactação, vai ficando duro, e às vezes, gente, o nosso coraçãozinho fica duro, que não entra semente, não entra palavra, não entra unção, não entra poder do Espírito Santo. Aí diz que, presta atenção, a terra do lado esquerdo ficou fofinha, pronta para a semente. Do lado direito também, o arado deu conta. Mas aonde tinha um caminho, o arado passou, e o coração endurecido foi mais forte do que o arado, a terra endurecida, não fofou o suficiente. Quando a semente cai, eis que o semeador sai a semear e lança a semente à beira do caminho. Quando a semente cai no caminho que não foi bem arado, o pássaro vê a semente, porque não ficou escondida na terra, e come. Essa é a história para dizer assim, Satanás é do mesmo jeito. Quando vem para a igreja, não abre o coração, fica pensando na segunda, fica pensando na terça, fica pensando no ontem, fica com raiva, curtindo a amargura, a raiva, não libera perdão, o que acontece? Endurece o coração. Endurece o coração. Aí o Espírito vem, o pastor Timóteo, a Lana, a pastora Narina prega a palavra, mas não entra, bate e volta o arado, porque tem horas que a palavra funciona como um arado para cortar o coração. Osés diz isso, é o Senhor que corta, é o Senhor que cura. Aleluia. Aí a semente não cai lá profundamente, porque há um fenômeno que faz proteger a semente, é a profundidade. Eu quero é ver o canário, diz o nome do passarinho aí, o cabeça vermelha, a rolinha, diz aí uma beija-flor, pardal, se ele pode mergulhar, furar a terra e tirar a semente, pode nada. Do mesmo jeito, Satanás não pode tirar a palavra do coração de quem crê, aleluia, porque está profundo, aleluia. É mesmo. Bote a mão aí de novo no coração. Bota aí, Roberto. Eu estou aqui, ó. Diga assim, Jesus, não deixe que esse coração, esse espírito que o Senhor me deu, fique endurecido, mas amoleça e facilite a tua palavra entrar bem profundo e gerar muitos frutos. Aleluia! Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Aleluia. Termino com o último texto, em Isaías 42. Abra aí, por favor. 42, Isaías 42. Termina aqui. Por gentileza, Júnior. Aleluia. É o mesmo mistério, é a mesma palavra. Essa história, ainda, fica aí em Isaías 42. Essa história de coração endurecido me veio a lembrança aqui, O que acontece quando o nosso coração começa a se endurecer para a palavra? Sabe o que é? Muitas coisas, mas principalmente eu já sei. Por isso que eu trouxe essa palavra conhecida hoje. Você não já sabia? Mas nós não estamos ainda na semana da colheita, celebrando a lembrança e a memória daquilo que a gente já tem. O seu coração é uma semente que está pronta, está precisando só de um detalhe. No caso da semente, o detalhe é um solo profundo e uma certa águazinha que entra e molha a semente até ela explodir a casca. Tem que explodir a casca, para que saia a vida que estava presa dentro. Aleluia. Hoje é noite da casca explodir e surgir a vida que está dentro, está pronto. O coração do homem em Cristo é uma semente pronta. Todo o potencial está aí dentro. Todas as ideias estão aí dentro. Todas as portas abertas estão aí dentro do seu coração. E só quem pode abrir a chave, quem tem a chave, imagina quem tem a chave. Jesus. A chave de Davi está nas mãos de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando ele abre, completa. Ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Aleluia.
Então termina aqui em Isaías 42, deixa eu ver o versículo. Aleluia. É o 16. E eu dizia que o coração duro é porque eu já sei, né? Já sei disso. Por esse caminho eu já passei, né? Assim? Conheço isso aí tudinho. Isso é um perigo na presença do Espírito Santo. Porque o Senhor faz novas todas as coisas. Olha o que é que Isaías, 800 anos, vamos dizer assim, antes de Jesus, falou sobre caminhos desconhecidos, caminhos que você não passou ainda. Então, se não passou, a terra não está socada, compactada. É a primeira vez que você vai passar. E se o Senhor quiser que você passe voltando, Ele fofa a terra para você. Aleluia. Então diz assim, termino aqui, Isaías 16. Pode tocar, viu, Carlinhos? Guiarei. Olha aí, irmã Jânia. Cadê a senhora? Glória. Guiarei os cegos. Gente, o Senhor está dizendo assim, eu guiarei os cegos. Não tem nada a ver com o cego dos olhos. É do entendimento. Se você não consegue olhar para dentro do seu coração e enxergar Jesus, o Senhor, o Logos, a palavra, no princípio estava com Deus, era Deus, Ele era a palavra, estava com Deus, Ele era o próprio Deus. Se você não consegue ver aquele que lhe fez, é bem provável que o coração precise de um arado santo para amolecer de novo. Guiarei os cegos. O Senhor diz assim, o príncipe desse mundo, que você sabe quem é, aquele gerente do inferno, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Esse cegou aí não são esses olhos, é a mente, é o coração. Vamos lá. Guiarei, diz o Senhor, mas eu, vamos a uma condição, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. É um caminho novo. É um caminho novo. Se é um caminho novo, eu não sei ainda por onde eu preciso ser guiado por Deus. Caminho novo. Você sabe quando é que começa o caminho novo? Sempre. Amanhã, quando você amanhecer. É um caminho novo. O mesmo trabalho, o mesmo percurso, mas o caminho é novo, porque o Senhor faz novo de novo. Faz nascer de novo. Aleluia. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Aí você depende de Deus e a sua humildade, Senhor, eu não sei de nada, mas Tu sabe todas as coisas e é o Senhor que me guia. Aleluia. Vamos juntos, Senhor. Senta no banco desse carro, na garupa dessa moto e vamos trabalhar. Aleluia. Vamos juntos, Senhor. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas. Cabe um glória a Deus aí. Veredas desconhecidas, acabou a mesmice, acabou o mesmo culto, acabou o mesmo domingo, são veredas desconhecidas que o Senhor revela, Marcelo, aleluia. Amanhã é um novo dia, é o mesmo sol, mas vai brilhar diferente, Moacir, porque são coisas novas, Pamela, aleluia. Esse que está em Cristo, pastor Timóteo, palavra, hein? Esse que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Fala vocês andar por veredas desconhecidas. Quem quer, gente? Eu quero novidade na minha vida. Quer, Evaristo? Novidade, novidade, novidade. Novo de Deus, aleluia. Tornarei as trevas. Vai recebendo e vai glorificando, que eu termino realmente aqui. Tornarei as trevas em luz. Quem quer? Bota a mão no peito e diz: Senhor, torna as trevas em luz. Eu quero ver perfeitamente. Aleluia, Senhor. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos serão planos, aleluia. Diga caminhos planos, caminhos novos, caminhos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei, diz o Senhor. Quem pode louvar o Senhor nesta noite?